Fala, Renan, beleza? Fala, Pedro, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo, e você? Boa. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela disponibilidade de agenda para a gente bater esse papo aí com as pessoas, com o time aí. Eu que Muito agradeço, cara. feliz em estar com Prazer enorme. vocês. Boa, boa. Pedro, o pessoal vai entrando aí, então enquanto isso, eu vou fazer aqui uma breve apresentação tua, depois eu quero te ouvir, ninguém melhor que você para contar quem é o Pedro, né? Mas eu marquei algumas coisas aqui bem legais, então, quem que é o Pedro Simonetti, né? Pedro Simonetti está na Giant Steps desde 2017, é bacharel em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, é sócio e atualmente é responsável pelo relacionamento com investidores aí da Giant Steps, conhece todos os processos, conhece a fundo a gestora. Então, eu queria que você contasse um pouco, antes de mais nada, em uns 2 minutos, quem é o Pedro Simonetti? Boa. O Pedro é o estagiário da Giant que entrou lá atrás. A verdade é que, assim, cara, eu entrei direto da faculdade aqui na gestora. A gestora bem diferente das outras gestoras do mercado. E, cara, a verdade é que eu passei por todas as áreas aqui. Eu passei por todas as áreas fazendo burrada em todas elas, né? Então, durante um tempo eu ajudava o pessoal da gestão, eu era estagiário da gestão. Aí eu ajudei também, na época, cara, empresa pequena, todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então, fiz também operacional, fiz muita burrada no operacional, no back-office. Não quebrei o fundo, graças a Deus, né? Mas eu fiz bastante burrada. E aí eu passei para a parte comercial depois. E aí o trabalho era trabalho difícil de tentar explicar uma coisa que não é muito fácil, né? Um fundo quantitativo é muito abstrato para a maior parte das pessoas. Tentar explicar isso de uma forma que não seja tão maçante e que as pessoas consigam entender. Então, essa foi a minha trajetória na Giant. É um trabalho difícil, espero que eu tenha conseguido fazer um pouco disso ao longo do tempo, desses últimos 8 anos. Pô, massa, bom demais. Pedro, eu vou fazer algumas perguntas, passar aqui. Pessoal, quem está entrando agora, fica super à vontade. Quiser fazer pergunta, comentário aí, a gente vai tentar responder todas elas, né? Se não, Se eu fizer durante a pergunta live. muito difícil, minha internet vai falhar aqui. Só toda live, né? Boa, boa. Mas fiquem super à vontade, tá? Todo mundo aí, por favor. O Pedro é generoso demais consigo próprio. Eu sei que é um cara extremamente inteligente. E, Pedro, assim, você comentou em relação a fundo quantitativo, né? E fundo quantitativo, mesmo para gente que é do mercado financeiro, que atua há muitos anos aí como representante entre as assets, os parceiros, gestores e os clientes, é algo bastante diferente, né? E muito nos últimos anos, especialmente 2023, se falou sobre inteligência artificial, né? Acho que a vinda do ChatGPT aí democratizou um pouco mais a inteligência artificial. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, de uma maneira, como você sabe fazer muito bem, traduzir muito bem esse mercado, o que é um fundo quantitativo? O que acontece por trás das cortinas? Boa. Cara, o quantitativo, eu sempre gosto, tem uma analogia que eu gosto muito, que ela deixa claro o que a gente está tentando fazer aqui, né? Qual que é a ideia de um fundo quant? Quantitativo é uma ideia, tá? É a ideia de tentar usar a tecnologia para potencializar a nossa capacidade no mercado. É isso. É usar as ferramentas que estão disponíveis, não só para a gente, mas está disponível para todo mundo, para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva e assim conseguir gerar resultado para os nossos cotistas. Então, é essa a ideia, isso é quantitativo. Então, a melhor forma de entender isso é entender como a gente enxerga o mercado. Tá? O mercado financeiro ele é uma grande competição, é quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Tem vários players ali se degladiando para tentar ganhar dinheiro. E quem está nessa corrida? Todo mundo. Você tem um investidor, pessoa física, está nessa corrida, um day trader que está tradando a casa dele está nessa corrida, os fundos de pensão estão nessa corrida, as gestoras profissionais estão nessa corrida, está todo mundo. Os gringos, é uma grande competição. Qual que é o trabalho de uma gestora profissional? De uma asset? É entregar alfa para os investidores. O que isso significa? Significa entregar um resultado acima da média do mercado. Se a gente conseguir fazer isso ano após ano, a gente garante a prosperidade da empresa. Então, nessa nossa corrida de Fórmula 1, nosso trabalho é tentar terminar no pelotão da frente a maior quantidade de anos possíveis, né? E aí, assim, quando o pessoal pensa numa corrida de Fórmula 1, normalmente a pessoa pensa na figura do piloto. O piloto, obviamente, ele faz a diferença se você vai ganhar uma corrida ou não. Óbvio, ele é muito importante. Quem que é o piloto no nosso caso? Os gestores. Agora, se você pega o melhor piloto da história, pega o Ayrton Senna, e coloca ele para competir com o último piloto da Fórmula 1 de hoje. Só que o Ayrton Senna está usando o carro que ele usava na época, e o piloto usando o carro atual, o Ayrton Senna não tem a menor chance.
Porque o piloto ele é importante, mas o carro que ele usa, a tecnologia que ele usa para competir é igualmente importante. O que é uma gestora quantitativa? Então, é uma gestora que percebeu isso. Então, pô, é uma gestora que vai investir pesado nos pilotos, né? Eu sempre brinco que eu sou a parte mais burrinha da empresa aqui, cara. O pessoal aqui é todo mundo PhD, mestre, mundo de matemático. Eu sou bacharel em administração, um dos únicos, né? Nada contra o bacharel em administração, mas a galera é muito nerd aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente está investindo muito pesado também na tecnologia que a gente vai usar. Então, pô, eu vou usar poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa jamais conseguiria fazer de cabeça. Ou eu vou automatizar minha execução de ordens para eu reagir mais rápido às coisas que acontecem no mercado e talvez aí tentar ter algum tipo de vantagem competitiva. Mas é essa ideia, usar a ferramenta que está aí disponível para todo mundo para ver se eu consigo ter algum tipo de vantagem. Pô, muito bom, bela explicação. Pedro, você comentou um pouco sobre o processo, né, sobre um pouco talvez da filosofia, né, o que está por trás. E por trás de todo fundo sempre tem pessoas, né? Por trás de toda cota tem processos. E eu queria trazer um elemento aqui. O fundo de vocês, né, especialmente o Zaratustra, né, que é a principal estratégia da casa, nasceu ali em 2012. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas o fundo de vocês, quando a gente olha o histórico de longo prazo, ele é um dos que tem a maior consistência do mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente analisa os fundos, alguns sobem um dia, caem no outro, um mês, outro, assim por diante. Só que quando a gente pega 3 anos e arrasta isso em janelas móveis, então para a pessoa que entrou dia 1 e ficou 3 anos, entrou dia 2 e ficou 3 anos, vocês têm uma consistência onde essa pessoa ganhou dinheiro de mais de 90% das vezes. Então vocês têm uma consistência muito, muito emblemática. Eu queria que você contasse um pouco, no final do dia, qual que é a filosofia? Você contou do quantitativo, que é uma ideia, né? Você colocou muito bem, mas qual que é a filosofia? Quais são as estratégias que rodam por trás dessas ideias? Boa. Isso é até legal, né? Você mencionou, pô, a gente é um fundo que tem, se você pegar o histórico completo do fundo, é um dos fundos com maior retorno acumulado ao longo da última, mais de uma década, mas é engraçado até que a gente está falando disso no momento que a gente está num período de drawdown. Então, assim, por mais, quando a gente fala de uma gestora, isso é uma coisa que eu aprendi nesses últimos 8 anos aqui, é assim, não existe nenhum tipo de estratégia que ganhe dinheiro o tempo inteiro. O que existe são estratégias, você usar uma combinação de estratégias que tenta maximizar o tempo que você está ganhando dinheiro e maximizar o dinheiro que você ganha quando você ganha. Não basta você ganhar a maior parte do tempo, às vezes você pode até ganhar a menor parte do tempo, mas se você ganhar muito e quando você está perdendo, você perde pouco, também é um tipo de estratégia que funciona. Então, a nossa filosofia aqui na Giant sempre foi tentar ter um número de diferentes estratégias rodando dentro do fundo. Porque toda estratégia, se você olhar ela unitariamente, você vai ver, ela vai ter momentos bons e momentos ruins. E aí a ideia é tentar criar uma combinação que quando uma parte das estratégias não estão indo muito bem, as outras tentam compensar um pouco esse período que vai ser um período mais difícil. Então, o que a gente tentou criar aqui na Giant, a Giant está estruturada exatamente igual uma fábrica. A gente pegou todo o processo de investimento e a gente quebrou em 4 etapas. E aí é Fordismo. Cada um está apertando um parafuso para tentar maximizar o número de estratégias que a gente consegue criar. E maximizando o número de estratégias, eu aumento a diversificação dentro do próprio fundo e eu tento gerar um resultado mais consistente possível. De novo, o consistente ele vai envolver períodos bons e períodos ruins, mas a ideia é você ter mais períodos bons do que períodos ruins. E foi isso que a gente fez, né? Então, a nossa linha de produção é o seguinte. A primeira etapa é uma etapa de dados. Então, a gente tem um time de 10 cientistas de dados aqui. O trabalho deles é juntar o máximo de dados possível e tratar essas bases, que vão ser usadas de matéria-prima pelo time de gestão. Indo um passo além, o principal trabalho do pessoal é um negócio que a gente chama de Feature Analysis. É um nome difícil para uma ideia simples. Eles vão tentar pegar, no meio daquela nuvem de informações, eles vão tentar levantar alguns indicadores que potencialmente têm um valor para a gente criar uma estratégia em cima. Então, no português, claro, eles vão chegar para o time de gestão e falar: time de gestão, no meio dessa bagunça aqui, olha com calma nisso aqui que eu separei para você, que provavelmente o ouro está aqui no meio. Uma vez que eles fizerem isso, você vai passar para o time de gestão. O trabalho do time de gestão é criar hipóteses. Eles vão criar alguma ideia de alguma coisa que talvez funcione para ganhar dinheiro no mercado. E aí esse trabalho é muito correlato com o trabalho de pesquisa. Como é que você cria uma estratégia nova? Primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma revisão bibliográfica e ler tudo que tem disponível, que já foi criado por alguma cadeia, alguma universidade lá fora, ou alguma outra gestora, tudo que já foi pesquisado sobre esse tema. Uma vez que você criou uma base de conhecimento, aí talvez você tenha a condição de criar uma ideia nova em cima daquele tema. Então, o trabalho dos gestores é isso. Eles vão fazer toda a pesquisa em cima daquele tema e a linha de pesquisa bem sucedida, ela termina num protótipo de uma estratégia que
pode ser que seja implementada dentro do fundo. E eu falo isso, linha de pesquisa bem-sucedida, porque a maior parte das linhas de pesquisa não é bem-sucedida. A maior parte dá na água. Mas aqueles 10% das linhas de pesquisa que a gente desenvolve, elas terminam num protótipo que vai para a terceira etapa, que é a etapa do teste. E aí entra um ponto importante. O gestor que cria uma ideia, ele não pode testar ela. Eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Então, o gestor que cria, ele vai ser remunerado para colocar uma boa ideia dentro do fundo. Só que antes disso, ele vai dar essa ideia na mão de um grupo de, normalmente, 3 ou 4 outros gestores, que vão ser remunerados para achar problema naquela ideia. Se eles acharem algum defeito que faça a gente jogar aquilo no lixo, eles vão ganhar um bônus maior no final do ano. Caso 3 ou 4 caras muito crânios não consigam achar nada, aí vai para a etapa final, que é a etapa de implementação propriamente dita. É aí onde entram os nossos programadores. Até um ponto legal, né? Sempre quando eu falo fundo quantitativo, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. E a verdade é que o programador ele entra só no final. O trabalho dele é transformar aquela equação matemática que o gestor encontrou, porque no final é isso, é uma equação que explica o mercado que eles encontraram. Então, eles vão transformar essa equação num programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado. Toda vez que um padrão que a gente identificou começa a acontecer, a gente entra executando automaticamente, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, levei vocês por um tour por todas as áreas da Giant aqui, mas essa é a nossa ideia. É uma fábrica que tenta criar o máximo de estratégias que funcionam possíveis para a gente colocar dentro do fundo para tentar gerar um produto que tenha consistência ao longo do tempo. Esse é o objetivo. Excelente, bela imersão. Obrigado aí, Pedro. Muito bom. E você falou, né? Pô, a gente está passando por um drawdown, né? O fundo de vocês talvez tenha passado por um desafio muito grande que não foi exceção à regra, né? No passado foi um ano extremamente difícil. Uhum. A gente fala que dentro que a bússola meio que não apontava mais na direção correta, né? Então foi difícil de trabalhar. Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre volatilidade. Aproveitar esse gancho que você falou das múltiplas estratégias. Geralmente a volatilidade é uma medida de risco muito utilizada, né? Por boa parte da indústria. Talvez não seja mais adequada, mas aí é uma conversa bem interessante, bem longa. O fundo de vocês, eu queria entender sobre o comportamento. A volatilidade para vocês é um ambiente favorável para a estratégia ou, ao contrário, a volatilidade acaba sendo um movimento ruim de mercado para vocês? Pode ser os dois. Então, para deixar isso claro, deixa eu tentar. Vou dar um passo anterior e eu vou dar uma explicação, obviamente simplificada, mas muito útil sobre a estratégia do Zaratustra. Para entender, com essa explicação fica fácil de saber o que esperar do fundo quando ele ganha dinheiro e quando ele não ganha. Eu tenho que fazer um disclaimer antes, porque o Zara ele tem 40 estratégias diferentes rodando em paralelo. Eu vou tentar dar aqui para vocês uma explicação que tenta explicar o comportamento dos 40 modelos juntos. Então, óbvio que é uma simplificação, mas ainda assim é muito útil. Que é o seguinte, o Zara ele atua como se fosse um grande radar. Então, ele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa, juros, câmbio e commodities. Acho que agora a gente está com 45 países. E ele está buscando indícios de que os preços em determinado mercado, em algum lugar do mundo, vão ter uma disparada, seja para cima ou para baixo. Então, quando ele encontra esse indício, ele é muito rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. Então é isso, ele é esse radar monitorando mercados ao redor do mundo inteiro, buscando fortes movimentações, seja para cima ou para baixo. Qual que é a melhor situação possível para o Zaratustra? É você ter uma forte movimentação. Então, a volatilidade ela pode ser um prato cheio para o fundo. Se o preço rasga ou para cima ou para baixo, e pode ser tanto uma coisa local, tipo uma crise dos caminhoneiros que a gente teve aqui no Brasil, que foi só o mercado brasileiro, ou uma coisa global, tipo um coronavírus que pega vários mercados ao redor do mundo inteiro ao mesmo tempo. Eu dei só exemplo negativo, mas pode ser um exemplo positivo também, um bull market ao redor do mundo inteiro. Tudo isso tende a ser um prato cheio para a estratégia do Zara. Analogamente, qual que é a pior situação possível que pode acontecer para o fundo? E aí já entra, posso falar, do ano passado, ele foi basicamente isso no mundo inteiro. Tá? É quando você tem alta volatilidade no mercado, mas você não tem um direcional concreto. É o famoso bolsa 2% para cima num dia, 2% para baixo no outro. Dólar 2% para cima num dia, 2% para baixo no outro. Quando o mercado está com muita vol, sem direcional, quando ele está com muito chacoalhado, essa é a pior situação possível para o fundo. Porque pensa, ele é um radar de fortes movimentações, certo? Então, uma vez que começou a acontecer uma movimentação, sei lá, determinado ativo começou a se valorizar, o fundo vai entrar comprando. Só que se no dia seguinte o negócio cai, o que vai acontecer com o fundo? Ele vai ser estopado com uma pequena perda e se cair o suficiente, ele entra vendido. Então, o fundo vai tentar seguir o mercado, só que ele está sempre atrasado. Então, o preço começa a subir, ele vai correr atrás e ele vai ficar correndo atrás do mercado, vai ser estopado seguidas vezes.
E cada vez que ele é estopado, ele tem uma pequena perda. A gente até brinca que esses períodos de alta vol sem direcional é o período de death by a thousand cuts pra gente. Por quê? Porque não é um drawdown de uma vez, não é que o fundo tem uma porrada e sofre tudo de uma vez. Não, ele vai sofrendo no conta-gotas. Ele vai todo dia, ele perde um pouquinho, perde um pouquinho, perde. Ele vai tomando facadinha, 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 vai sangrando, 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 sangrando. O lado bom é que normalmente, depois de um período de alta volatilidade sem direcional, o que significa isso? Significa que o mercado está confuso. É muita informação cruzada. Tem informações boas, informações ruins, e aí o mercado está indeciso sobre o que está acontecendo, se é bom ou é ruim. Depois de determinado período com isso acontecendo, normalmente o que acontece depois é o mercado percebe, se decide se o que está acontecendo é bom ou é ruim, e aí volta para aquela situação que o preço tende a rasgar para algum lado, que é a melhor situação possível para usar. Então, esse é o comportamento do fundo. Vol é bom? Depende. Se tiver direcional concreto, é o melhor dos mundos. Se não tiver, é o pior dos mundos. Excelente, excelente. Você citou aqui, Pedro, sobre 2017, né? 2017 ficou comumente conhecido como Wesley Day. E 17 de maio de 2017, eu lembro que foi horroroso. Eu estava dando aula à noite quando a coisa explodiu e os alunos... e agora? Eu falei, gente, calma, amanhã a gente vai descobrir. Vamos continuar na aula, volta aqui. Mas eu sei que 2017, naquele período, foi muito desafiador pro fundo de você. Se não me engano, caiu 15%, alguma coisa em torno disso. Depois recuperou uma boa parte, né, no mês ali, mas foi um período muito confuso. Então eu queria perguntar para vocês, geralmente as pessoas, as empresas, elas aprendem muito num bom momento, mas elas aprendem mais na dor, normal. Então eu queria perguntar para vocês, como foi esse período, qual foi o aprendizado e como é que vocês revisitam as estratégias para saber que aquele modelo que funcionou ontem, ele está melhor hoje ou ele tem que ser substituído? Boa. Cara, essa sua pergunta ela é muito legal, porque ela talvez seja uma das coisas... Tudo bem que eu sou suspeito para falar, né? Não vou falar mal de quantitativo, mas isso talvez seja uma das coisas mais legais do quantitativo. Porque o que significa você tem estratégias quantitativas, né? Você tem... É quase como se você tivesse desenhado na sua frente toda a árvore de possibilidades do que pode acontecer. Você tem o seu processo de investimento completamente sistematizado na sua frente. Conforme o tempo passa, você vai descobrindo, você vai percebendo onde estão os pontos fortes da sua estratégia. Então, quando acontece isso, eu ganho dinheiro. E você vai percebendo os pontos fracos também. E o Wesley dele mostrou um ponto fraco pra gente, que a gente até aquele momento não sabia que a gente tinha. Que é o seguinte, usar esse radar de fortes movimentações, certo? O que aconteceu no Wesley, né? O Wesley, deixa eu dar um pequeno contexto pro pessoal que tá ouvindo a gente em casa. Antes do Wesley Day aconteceu no dia 17 de março de 2017. Até o dia 16 de março de 2017, o Brasil estava virando Estados Unidos. Tava uma euforia gigante, todas as reformas que a gente precisava. O Temer era presidente, estava passando todas as reformas que nenhum governo tinha conseguido nem começar a discutir, já tinha passado o teto de gastos, já tinha sido aprovado. Reforma da Previdência estava para sair dali a 10 dias. Cara, a economia do Brasil, pela primeira vez na história recente, parecia que ia dar certo. Então, o mercado no Brasil estava uma euforia gigante. Todos os ativos se valorizando muito, o dólar se desvalorizando muito, que é a forte movimentação, que é exatamente o prato cheio do Zara. Então, como que o Zara vinha posicionado? Super comprado em Brasil. Comprado em ações, vendido em dólar contra real, apostando no real, e aplicado em juros aqui no Brasil. Os juros vinham afundando. Quando foi o Wesley Day, o que foi o Wesley Day? Foi uma notícia que saiu que o Temer tinha sido gravado, o áudio especificamente que ele foi gravado não saiu só uma notícia que ele tinha sido gravado oferecendo propina, ou seja lá o que for. Como o mercado interpretou isso? Bom, o Brasil está virando os Estados Unidos, de repente, depois dessa notícia, o mercado interpretou, bom, já não sei mais se eu tenho nem presidente, quanto mais reformas. Então, o Brasil saiu de uma extrema euforia para um extremo pânico à noite. É o que você falou, você está dando aula à noite, o mercado está fechado. Então, os ativos foram dormir valendo lá em cima. Quando o mercado abriu no dia seguinte, um gap gigante nos preços. O negócio foi dormir valendo 100, acordou valendo 50. E o Zara, uma das vantagens da estratégia do fundo é que ele reage rápido às coisas que estão acontecendo no mercado. Isso foi sempre uma coisa que a gente até, de certa forma, se gabava. Enquanto o pessoal tem que decidir o que vai fazer, o fundo reage e normalmente nesses momentos ele tende a ganhar muito dinheiro. Só que o negócio aconteceu à noite e não tinha como reagir. Então toda essa velocidade de reação foi para o espaço. Não tem mercado.
Eu preciso ter mercado para eu poder me mexer. E aí, cara, o que aconteceu foi no dia seguinte a gente sofreu como um fundo de alta vol, né? Vinha com uma posição gigantesca e todo o poder de reação foi para o espaço e a gente, no dia seguinte, os ativos acordaram. Tudo que a gente estava comprado derreteu horrores e não tinha nem liquidez no dia seguinte para sair das posições. E aí, o que aconteceu? Assim, foi talvez o pior, foi de longe, na verdade, o pior dia da história do fundo. A gente tomou no dia quase 17%. Ele recuperou depois um pouco no mês, terminou -9%. No ano, terminou 150 do CDI. O CDI estava 12 ainda, foi um resultado muito bom no ano. Mas no dia foi catastrófico. E aí, o que eu falei, né? O Joesley mostrou um ponto fraco pra gente. Pô, legal, eu sou muito rápido para reagir, mas eu não reajo com o mercado fechado. Nas semanas seguintes ao Joesley, a gente juntou todo o time de gestão numa sala e falou, tá bom, como que a gente corrige esse ponto fraco que a gente descobriu? E a gente fez várias mudanças, na verdade, mas a principal delas é a seguinte. Na época, o Zara só operava Brasil. Logo depois daquele momento, a gente começou a criar infraestrutura para operar em outros países. E por que isso é importante? Porque o mercado, a bolsa está fechada no Brasil, mas ela normalmente está aberta em algum outro lugar. Pode acontecer de você ter momentos que está fechado, sei lá, um feriado prolongado que está fechado em todos os lugares. Mas normalmente você consegue reagir via alguma outra bolsa. Que foi justamente o que salvou a gente no coronavírus. O coronavírus foi a mesma história. Coronavírus, pô, a gente vinha num mega bull market ao redor do mundo inteiro, todas as bolsas subindo sem parar, a gente vinha super comprado em ações, a gente estava super posicionado pró-mercado. Quando começou o coronavírus, era carnaval aqui no Brasil. E a bolsa aqui estava fechada, só que a bolsa estava fechada aqui, estava aberta lá fora. Então a gente reagiu muito rápido, acabou que o coronavírus foi um momento muito... A gente surfou muito bem aquele período mais agudo do coronavírus, não porque a gente estava na mão certa, porque a gente inverteu a mão muito rápido. Né? Então, essa história é legal porque, puta, mostra que tem muita gente que fala o quantitativo é legal porque os algoritmos aprendem. Tá, se você tem alguma coisa de machine learning, isso é verdade, ele vai incorporando novos dados, mas é mais do que isso. Nesse caso, não foram os algoritmos que aprenderam, foi a gente que descobriu que tinha um ponto fraco na estratégia, e uma vez que você descobre esse ponto fraco, você coloca todo o time para falar, cara, pensa em formas da gente nunca mais passar por uma situação como essa. E a gente vai de certa forma, vai melhorando o fundo conforme você vai passando por esses momentos difíceis. Pô, sensacional. Uma bela aula, não só de gestão, mas de história também, muito bem lembrada. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui sobre a questão de ruído, né? O que é ruído, o que é sinal de fato, né? Se a gente fizer um retrospecto, né? No começo do século XIX, 1930, 50, 70, o desafio era ter acesso à informação. A informação era lenta, era demorada, era difícil, era um privilégio você ter informação. Hoje em dia, o desafio é filtrar a informação, o que é ruído e o que de fato sinaliza alguma coisa que tenha fundamentos, que vai mudar algo no futuro. O processo de tomada de decisão, geralmente, dos fundos, hoje toda casa grande usa algum modelo quantitativo, algum processo de dados para poder tomar a decisão. Mas o de vocês, isso está mais à frente, né? É menos intuição, talvez, e muito mais processamento de dados para pautar as decisões de vocês. É o que eu entendo e posso estar errado também. Como que os modelos de vocês filtram o que é ruído daquilo que é dado de verdade? E se você puder dar um exemplo, o que vocês estão olhando? Vocês estão olhando preço, estão olhando volume, ou estão usando algum outro dado mais exótico que você possa compartilhar com a gente? Tá, boa. Cara, eu diria assim, esse é o trabalho realmente... Isso se aplica não só para a gente, mas para todas as gestoras. Né? Acho que talvez o principal trabalho do gestor hoje em dia é separar sinal de ruído. É saber elencar daquela... E é exatamente o que eu falei para vocês do time de dados. Né? Quando eu estava falando do nosso processo de investimento, o que é o trabalho do primeiro time? Feature Analysis. Eles vão levantar no meio daquela bagunça, daquela nuvem de informações, os indicadores que potencialmente têm um valor. Então, esse trabalho de engenharia de dados, e esse, na verdade, é um trabalho mais de ciência de dados, é justamente isso, é separar daquele monte de ruído o que potencialmente é sinal. E aí, obviamente, para você estipular que aquilo realmente é um sinal, vai passar por diversos testes. Aí entra muita estatística, né? Você entra a probabilidade, entra um ferramental matemático um pouco mais pesado. Mas a ideia por trás é justamente essa, é você olhar... Deixa eu fazer uma analogia aqui para um gestor mais tradicional, mais discricionário. Puta, ele viu a entrevista de alguém do governo e o cara falou alguma coisa lá. Esse cara falando, ele é o presidente do Banco Central? O presidente do Banco Central é sinal. Se ele falar, eu ouço o que ele está falando. Agora, se for
alguém que, para evitar, eu vou falar, se for algum Zé Mané, você precisa atribuir qual que é o nível de influência que esse cara está falando para o que você está tentando falar. O que ele está me falando tem valor ou é só ruído? Esse é o trabalho de qualquer gestor. A gente talvez use uma abordagem um pouco mais massiva, usando um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de estatística, e tem pessoas que fazem isso de forma um pouco mais discricionária, mas no final do dia, ainda assim, é o mesmo trabalho. E aí você perguntou que tipo de dado a gente usa. Cara, a verdade é que a gente usa um pouco de tudo. A gente usa muito dado mais simples, né? Tipo preço, volume, como que está constituído o book de oferta naquele momento, se tem mais comprador, se tem mais vendedor. A gente usa dado fundamentalista das empresas, olha o balanço da empresa, fluxo de caixa, divulgação de resultado. E a gente tem também alguns tipos de dados um pouco diferentes. A gente tem uma área aqui dentro chamada área de dado alternativo. Dado alternativo é o seguinte. Eu vou dar um exemplo real que a gente usa, né? Mas a ideia do dado alternativo é o seguinte: todo gestor, independente do tipo de gestor, ele sempre vai basear uma tomada de decisão dele em dados. Se é um gestor macro, ele vai olhar dados econômicos, PIB, inflação, balanço comercial, inflação, por aí vai. Se é um gestor mais micro, que está olhando uma empresa, ele vai olhar o balanço da empresa, divulgação de resultado trimestral, fluxo de caixa, por aí vai. Mas todo gestor vai olhar dados. Se ele não está olhando dados, ele está olhando o quê? Ele está olhando, sei lá, tarô, alinhamento dos astros. Ele vai usar dados. Se o cara é sério, ele vai usar dados. 99% dos gestores, quando eles falam que estão olhando dados, eles estão olhando dados que estão no escopo do mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir um terminal da Bloomberg e o dado está lá, ele é um dado do escopo do mercado financeiro. É um dado que muita gente está olhando. E talvez isso seja o problema desse dado. É muito difícil. Qualquer informação nova que sai num terminal da Bloomberg, você tem milhares de pessoas olhando para aquilo e fala, tá bom, como que eu ganho dinheiro com isso? Então tem uma competição brutal. É difícil você encontrar alguma coisa que outras pessoas já não encontraram ali. O dado alternativo é uma tentativa de fugir desse escopo e buscar em outras fontes informações que são relevantes para o mercado. Então, por exemplo, monitorar o fluxo de pessoas entrando num site, por exemplo, para uma empresa de e-commerce, para saber se eles estão vendendo ou não. Às vezes, antes mesmo deles julgar o resultado deles, tem valor. Aí você pode combinar isso com dado de geolocalização dos celulares, que ficou até muito famoso na época da pandemia. Aproveitar que a gente está fazendo uma live aqui, né, que era o auge da pandemia. O pessoal ficava medindo o índice de mobilidade. Vocês lembram disso? O que é isso? Isso eram os celulares, todos os smartwatch, todos os devices, eles estão medindo em tempo real onde você está no território. E você consegue usar essa informação, por exemplo, para saber se as pessoas estão indo na loja ou não. Você pode combinar isso com dado de consumo de cartão de crédito, para saber onde as pessoas estão gastando dinheiro. Então, tudo isso está dentro desse mundo que a gente chama de dado alternativo, que são esses dados que estão fora do escopo do mercado financeiro e, por isso, talvez tenham menos pessoas olhando. Então, por isso, talvez seja um pouco mais fácil de encontrar uma fonte de alfa ali. Não é fácil, tá? A gente já... Antigamente, eu era até... A gente passou por uma fase aqui. Tem uma época que a gente achava que, cara, a gente vai dominar o mundo com o dado alternativo. A gente comprou diversas bases, a gente tentou olhar tudo. É legal, mas também não é o... Nossa, agora estamos ricos, né? Enfim. Então, essa é a ideia do dado. Deixa eu dar só um exemplo de uso que a gente teve aqui, né? Que já combina dado alternativo com inteligência artificial. A gente comprou uma base, algum tempo atrás, uma base de transcrições de earnings calls das empresas do S&P 500. Então, toda empresa, aqui no Brasil também, mas lá fora, as empresas normalmente divulgam o resultado trimestralmente. E aí normalmente eles divulgam o resultado e tem um call que o CEO e o CFO da empresa falam. Primeiro o CEO vai lá, dá um discurso que é planejado, né? Ele escreveu o discurso, então normalmente a empresa é maravilhosa no discurso do CEO. E depois você tem uma parte de Q&A que os analistas dos bancos perguntam e o CFO responde. Esse é menos planejado porque é perguntas e respostas, né? Então o cara tem que responder o que os caras estão perguntando. E aí a gente comprou uma base, se não me engano, de acho que quase 20 anos de transcrições de todos os earnings calls das empresas e a gente colocou um algoritmo de inteligência artificial, a gente chama isso de NLP, Natural Language Processing, que é a inteligência artificial aplicada à linguagem natural. E a gente treinou esse algoritmo nessa base tentando encontrar features. Então, encontrar coisas que sejam preditivas sobre o que vai acontecer com essa empresa, se a ação dela vai subir ou cair. E até é engraçado que algumas das features que ele acabou encontrando, você tem discrepâncias entre
o discurso do CEO e do CFO, né? Às vezes você tem um tema que o CEO fala sobre aquele tema e fala, não, isso aqui é tranquilo, a gente já resolveu, tá tudo tranquilo. De repente tem uma pergunta, o CFO responde e fala, então, a gente tá arrumando. E aí, às vezes não é nem... O conteúdo às vezes é igual, mas o sentimento por trás é diferente. Isso era uma feature que a gente explorava. Então, esse é um exemplo de dado alternativo que até usa, se não tivesse essa ferramenta de inteligência artificial, a gente jamais conseguiria aplicar isso, principalmente porque são 500 empresas. Né? E aí depois a gente expandiu isso, foi para Canadá, foi para acho que a gente está rodando em 4, 5 países hoje. Então, cara, são milhares de empresas que a gente está monitorando usando esse tipo de ferramenta. Pô, demais, demais. Pedro, a gente está caminhando aqui para a reta final. Eu quero agradecer não só a você, mas a todo mundo que participou, que está assistindo, que vai assistir isso aqui futuramente através do YouTube, enfim. E caso alguém tenha alguma pergunta, essa conversa não se encerra aqui, muito pelo contrário, pode deixar, a gente depois dá uma devolutiva para cada um com o maior prazer. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, por fim. Alguns anos atrás, eu li um artigo seu, um paper, acho que está no próprio site de você, se não me engano, que falava sobre longo prazo, alguma coisa assim. E você analisou, né, o que é longo prazo para fundo de investimento. E eu fiz minha colinha aqui. E na análise que você fez ali, os bons fundos de investimento, que era aqueles top 19, se não me engano, corrija, o artigo é teu, então você vai saber melhor que eu, mas, salvo engano, em janelas de 4 anos, o primeiro quartil dos fundos de investimento tinha em torno de 90% de chance de performar bem. Aqueles melhores fundos, top 19, se não me engano. Né? E em janelas de 5 anos, eles tinham 98% de chance de performar. Ou seja, mesmo para os top performers, é um desafio muito grande. E é curioso, quando a gente aqui, enquanto assessor de investimento, na História Capital, inclusive, é uma operação voltada para o cliente alta renda private, né? Então a gente trabalha muito o conceito de asset allocation. Então a gente não vai escolher somente produtos vencedores, até porque isso é impossível. Eu não sei o que vai performar bem para frente, eu sei o que performou bem para trás. Mas se eu combino os ingredientes da forma adequada, tem uma grande chance de no final do dia a gente sair vitorioso. O equilíbrio é a palavra-chave, né? Então eu queria te perguntar aqui, em relação ao processo de investimentos, você deve ouvir muito isso, eu suspeito, porque eu escuto muito isso. Muitas vezes eu apresento o resultado para um dos nossos clientes, termino o cliente e fala, e agora, o que a gente vai fazer? Eu, não, tá tudo bem, tá funcionando, não vai fazer nada. A gente vai manter o processo e seguir esse ritmo. E eu fico com aquela cara de que eu sou o chato da reunião, sabe? Pô, não trouxe nada legal, não tem nenhuma novidade, né? Eu queria ouvir de você, em relação a esse processo e a filosofia, se você sente também esse mesmo desafio de muitas das vezes não ter nada inovador, nenhuma grande tacada. Cara, você sabe, eu passo por isso direto, mas eu imagino que você ainda passa mais do que eu, porque você tem. Tem uma coisa, tem uma frase até do. Acho que é do Warren Buffett essa frase, que ele fala, cara, o grande problema de investir é que é chato. É chato. É frustrante, você chega e fala assim, puta, você teve um mês ruim, né? O que a gente tem que fazer agora? Nada. Porque sabe por quê? Porque um mês ruim, ele é esperado. Eu tenho uma. Eu estou escrevendo até uma carta agora, falando sobre dando um pouco mais de cor, é uma carta até um pouco mais técnica, falando do nosso processo de investimento especificamente. E tem um dado muito legal que é o seguinte: você pegar o Federer, melhor jogador de tênis da história. Tem gente que vai discutir comigo, mas para fins dessa live é o melhor da história. Se você pegar, o cara ganhou o título que eu não consigo, não dá nem para contar a quantidade de títulos que o cara ganhou. Se você pegar todos os pontos que ele jogou na vida dele, todos os pontos que ele disputou, o Federer ganhou 54% dos pontos. Isso significa que ele perdeu 46% dos pontos dele. E ainda assim é o melhor jogador da história, com a quantidade de títulos que, assim, inacreditável. Então, com investimento, isso talvez é uma das coisas que eu aprendi aqui meio que na marra nos últimos 8 anos. Né? Você pegar uma taxa de acerto de 54%, você está milionário. Muito, você está podre de rico. 54% de taxa de acerto é uma taxa de acerto muito alta. O mais normal é você ter uma taxa de acerto é mais abaixo do que isso. Se você tiver 50,001, você já vai ganhar dinheiro, você vai ser um investidor que tem muito sucesso. Então, as pessoas têm uma tendência meio que natural de correr atrás aqui, vou dar uma grande tacada, vou acertar pra caramba, mas a verdade é que o que a gente está jogando aqui é um jogo muito mais parecido com, assim, você tem 51% de taxa de acerto, você tem que jogar a moeda 1 milhão de vezes. Você vai ganhar um pouquinho mais do que você perde, e isso vai dar um resultado consistente pra caramba ao longo do tempo. Mas você vai ter que olhar a janela longa, porque vai ter dia que você vai jogar 10 moedas e vai dar as 10 coroas que você vai perder, entendeu?
Enfim, essa é uma discussão filosófica boa, mas é assim, eu acho que, porque ela é meio contra a nossa natureza, né? A nossa natureza é tomar atitudes, tomar ações. Então, putz, você viu, você teve um mês ruim, o que eu faço para não passar isso? E muitas vezes esse mês ruim ele faz parte do jogo, né? Às vezes ano ruim faz parte do jogo. Perfeito, excelente, excelente. Já, Pedro, eu o vou. Djokovic está assistindo isso. Eu sou fã do Djokovic Desculpa. também. Deixa todos cair. Boa, boa. Pedro, indo para a reta final aqui, novamente, pô, muito obrigado. Papo sempre de altíssimo nível aqui. Espero que o pessoal que pôde acompanhar e que vai assistir futuramente aprecie também. Foi muito legal. É uma conversa, isso aqui é um bate-papo. Então, a gente espera ter entregado para vocês aqui a expectativa, né? E eu vou te pedir duas sugestões. Fica à vontade, uma de leitura, uma de um filme, uma série, alguma coisa que você tenha assistido que você acha que vale a pena compartilhar com os demais. Boa. Cara, de filme eu acho que eu vou vou no mais tradicional, cara. O Big Short eu acho animal. A O grande aposta, né? de aposta. E de livro, cara, eu vou num livro que é do mesmo escritor, é do Michael Lewis também, chama Flash Boys. Esse já é um pouco menos conhecido. Esse livro ele conta a história dos high frequency traders nos Estados Unidos, que é um mundo que esse livro é velho, na verdade, é de 2012, se não me engano. Mas ele conta uma história desse mundo que a maior parte das pessoas nem sabe que existe. Desses investidores de alta frequência que estão tentando ganhar no milissegundo. Cara, para mim é uma história animal. E e o Michael Lewis, esse escritor que escreveu também A Grande Aposta, ele é fantástico para escrever esse tipo de livro. Então, é uma sugestão. Acho que todo mundo que pegar esse livro vai gostar. Pô, bela dica. Obrigado, Pedro. Por último, queria te perguntar quem que você gostaria que a gente convidasse para um próximo papo aí no mercado financeiro? Quem que você acha que valeria a pena a gente convidar para esse segundo papo aí? Pô, eu vou dar, talvez, vou indicar um dos caras mais divertidos de se conversar do mercado financeiro. É capaz que você já tenha até falado com ele, o João Braga, da Encore. Chamei. Já. É sempre um papo muito gostoso. Ele é um excelente músico, mas é muito melhor gestor, o Não, cara é brilhante. é um cara que você senta para falar com ele, você conversa com ele 5 horas sem parar e não Não cansa. acaba. Pô, demais. Pessoal, todo mundo que pôde assistir, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Pô, que agradável, Pedro. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que vocês construíram, estão construindo aí diariamente. E espero encontrá-los em breve aí. Valeu, Forte abraço. Renan. Obrigado pelo convite, meu cara. Até Valeu, mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.